nós vamos conversar sobre as mídias digitais, essas que têm vindo e possibilitado até a emergência do próprio termo multimídia e da sua possibilidade na educação. Então, primeiro nós temos que conversar falando sobre por que a gente chama de digital, né? Vem de dedos mesmo, dígitos, que quer dizer essa origem do computador está nas máquinas de contar, mas também nas máquinas de ordenar, né? O computador serve na sua origem tanto para poder contar melhor as coisas, aí talvez o ábaco seja um dos seus precursores, e também mecanismos de organização da informação, como se fossem os nossos fichários, né? E muitas dessas imagens estão presentes ainda na própria organização do computador. Em algumas línguas, em inglês se chama computer mesmo, né? Computador em português, que computa, que organiza, que calcula, né? Mas também algumas línguas, como no francês, que se chama ordinateur, né? No espanhol, que muitas vezes se fala la ordenadora, que quer dizer uma máquina que ordena, que organiza. Então, muitas vezes, para a gente, o computador está nessa forma, na forma de numerar, quantificar e contar, e nas formas de organizar a informação. E a multimídia hoje, os conceitos mais contemporâneos, usa o computador mais como uma máquina de se comunicar com os outros, de expressar, mais como uma mídia comunicativa, do que necessariamente como uma máquina de contar ou de ordenar, né? Então, a convergência dessas duas fontes, dessas duas organizações, vão trazer para a gente a nossa forma. E para a educação, o computador chegou, como outros meios tinham chegado antes do computador, isso não é novo, né? O computador chegou prometendo uma revolução educacional gigantesca. Parte dessas promessas, quem sabe a gente está cumprindo, e parte dessas promessas não foram cumpridas ao ponto que a gente imaginava. Assim como a televisão educativa, o cinema, o filme não mudaram a educação de ponta cabeça, o computador tem colocado questões importantes para nós como educadores, como produtores de recursos educacionais, mas tem nos mostrado também que muito do que a gente fazia, que dava certo, que funcionava em outros meios, deve continuar a ser feito, e algumas coisas que a gente não podia fazer com os outros recursos, quem sabe a gente possa fazer agora. Então, a nossa inteligência aqui como designers educacionais é saber o que é que o computador tem de tão novo que realmente precisa ser feito com todas essas máquinas, recursos e investimentos, que não podia ser feito de outro jeito. E aquilo que nós fazíamos com outros recursos, e fazíamos bem, quem sabe a gente possa continuar a fazê-lo sem necessitar, de fato, de tanto investimento, tanto recurso, né? O computador tem feito algumas mudanças profundas na forma comunicativa que a gente tem, e eu queria conversar um pouquinho sobre cada uma delas. E assim como o computador pessoal, quando chegou na nossa mesa, possibilitou de que cada pessoa pudesse ter seus computadores, e aí sim poder fazer muitas coisas diferentes, também tem causado um certo constrangimento na nossa própria sociedade, que não está acostumada a ser igualitária, né? Os recursos que a gente tem, que alguns são muito sofisticados, importantes e profundos para muita gente, não chegam a todo mundo, nem em todos os lugares. A gente tem causado com os computadores um grande avanço em muitos aspectos, mas a gente tem feito também o que se chama da divisão digital, a clivagem entre aqueles que antes não tinham acesso a bens materiais, a educação e a cultura, e hoje também não têm acesso a mais um desses bens, né, que é a informática. Então essa digital divide, né, a divisão digital, a clivagem que existe, a separação entre os que têm e os que não têm acesso, também tem colocado questões para a educação que a gente precisa pensar bastante sobre elas quando utilizamos esses recursos para não criar mais exclusão, e sim mais inclusão. Então, quando a gente pensa também em computadores na educação, a gente vê que eles vieram prometendo uma revolução completa, acesso universal à informação, comunicação imediata, mudanças na forma de ensinar e de aprender, né? O aluno no centro do processo. E algumas dessas coisas nós pudemos fazer e tivemos algumas grandes frustrações no caminho também. Muitas pessoas diziam que primeiro precisava ensinar os alunos a dominar a máquina para não ser dominado por ela. Então o que acontece? O que aconteceu, né? Se insistiu muito no ensino da própria informática, da ferramenta. Ensinar linguagens de programação, como Logo, ensinar a usar o recurso, os softwares que estão aqui, normalmente vindos de uma única empresa, né, que a gente conhece. Então se fez essa chamada alfabetização digital, mas que não passou do domínio da ferramenta. Um engano, da impressão que para ensinar a escrever, a gente precisa da aula de lápis, né, ou de caneta. Na realidade, ele precisa saber usar o instrumento, mas a leitura vai além de saber dominar o lápis, de saber dominar a caneta e o papel. A gente tem outras dimensões para aprender a trabalhar com computadores, realmente se chamar de alfabetizados digitais, né? Geralmente, muitas pessoas têm acesso aos computadores e aprendem um editor de texto, um apresentador, uma planilha,
e, no fundo, são quase que analfabetos funcionais digitais, sabem usar muito pouco para as aplicações reais do seu dia a dia. Na educação não é diferente. A gente tem que levar em consideração que mesmo às vezes as pessoas tendo acesso ao meio, não quer dizer que nós temos um uso educacional concreto, profundo, justificável para o computador, né? Então, a gente tem o computador como recurso didático, como uma ferramenta ainda para ser explorada a contento. Muita gente nas escolas, universidades, empresas, investiu na formação de laboratórios, recursos de informática, mas depois descobriu que computador sozinho não basta, que tem que ter bons programas lá dentro, né? E aí que a gente entra como produtores de materiais. Que tipos de programas nós podemos disponibilizar nos computadores que ajudem de fato a aprendizagem? E a gente teve várias levas, várias ondas, várias tendências que indicaram possibilidades para os recursos didáticos em forma digital, né, digitalizada, em forma de bits, como a gente vai falar adiante, né? Então, houve um primeiro momento que eu falei para vocês, que foi o de ensino de linguagens, o laboratório de informática na escola, e logo ele se superou, e veio a onda do software educativo. Software, querendo dizer, o conjunto de programas e de computadores, né? Começaram a se desenvolver e escrever programas feitos especialmente para serem educacionais, para rodar nos computadores. Como fizemos livros para serem didáticos, depois fizemos filmes para serem didáticos, né? Programas de rádio para serem didáticos, a gente passou também a trabalhar com programas de computador que foram feitos para serem educacionais, para ajudar a ensinar alguma coisa. E o que foi que a gente conseguiu construir? Alguns programas interessantes que de fato ajudavam a compreender melhor, a explorar melhor, a criar atividades de outro tipo que não só as decorebas, né? Não só as de retenção e fixação, mas ajudassem a explorar muito mais. Mas boa parte dos programas reproduziu o modelo do livro didático, né? Acabou reproduzindo o modelo expositivo, que é o que a gente precisa contestar aqui para poder utilizar melhor esses recursos como a gente tem, né? Então, boa parte dos potenciais dessas mídias digitais a gente não chegou a explorar a contento ainda. A gente tem usado só como um canal de entrega, de delivery, né? De fazer o material chegar de um lugar para o outro. Então, a gente ainda precisa explorar novos horizontes, a gente precisa explorar melhor as possibilidades abertas pela tecnologia nova, né? Pela tecnologia digital, e vencer o modelo do livro na tela. A gente tem tanto o modelo do livro na tela ainda, que a gente ainda chama de páginas, né? Se abriu tal página, veja tal página. Foi uma forma da gente resolver descrever o novo, que a gente não conhecia, de uma forma antiga. E muitos se levaram tão a ferro e fogo essa expressão página, que criaram materiais que você gira na tela como se fossem páginas do livro. Então, a gente explora muito pouco ainda o potencial para interação. Muitas vezes, então, as nossas mídias digitais têm sido usadas como um canal de entrega, só como um canal de distribuição. E ainda não exploram as possibilidades de interação, de canais de múltiplas vias, o que torna esse computador diferente como meio de comunicação da televisão, por exemplo, ou do livro, por um outro exemplo, né? Uma das formas que tem usado na educação à distância é o chamado e-learning, aprendizagem integralmente por via digital. Muitas vezes os e-learning são canais de distribuição de apostilas digitais, de materiais digitalizados em forma gráfica, né? E exercícios e outras coisas que se podem fazer. Então, o e-learning tem mostrado para a gente o advento desse ensino online, né? Do ensino à distância, mas feito online, mas ainda muito preso no modelo do material didático um tanto estático, onde a gente vira páginas, lê materiais, lê textos e faz exercícios. A gente pode ir além, migrando das mídias somente em formato digital para as mídias que exploram a capacidade de interação, de troca, de possibilidades de ida e volta, né? Que a gente já vai conversar logo adiante para a gente dar continuidade a essa nossa abordagem das diversas mídias e as suas possibilidades para o design da multimídia educacional. Nós estamos vendo as mídias em separado, como vimos até aqui, vamos ver as mídias digitais, depois nós vamos poder falar da multimídia ou da integração das mídias logo adiante. Até já, então.